Capítulo 6: Ângulos e polígonos. Generalidades sobre ângulos. A classificação. Ângulo geométrico é todo aquele cuja medida é maior que 0 grau e menor de 180 graus. A comunidade omitiremos em termos geométricos, chamando simplesmente de ângulo. Ângulo de 90 graus, ângulo agudo, onde A é maior que 90 graus, e ângulo absoluto, obtuso, onde o ângulo é menor de 90 graus. B. Ângulos não geométricos é todo aquele cuja medida é maior ou igual a 180 graus, ou menor ou igual a 0 graus. Ângulo raso 180, ângulo de uma volta 360, ângulo nulo 0 graus. No estudo de trigonometria você verá outros exemplos de ângulos não geométricos. Nota: indicamos por A o altil por ângulo da vértice, o O lado, O no sentido de A e OB no sentido de B. A medida desse ângulo será simbolizada por o MBO. Dois ângulos de medida iguais são chamados de ângulos congruentes. Indica-se que a congruência de dois ângulos AOB, C e V, A por AOB, C e D. Duas retas R e S têm um único ponto em comum. Retas concorrentes são perpendiculares quando foram ângulos retos entre si. Indicamos essa perpendicularidade pelo símbolo de x. Pares dos ângulos completamente A mais esse B mais igual suplementares A mais esse B 180 graus. Ângulos opostos pelos vértices A menos B. A e o B têm um lado de intersecção de seus anteriores e é vazia, e por isso são chamados de adjacentes. Nota: se O e B igual a MBOC sem a reta é chamada de bissetriz do ângulo AC. O ângulo formado por duas retas paralelas de uma transversal. Duas retas coplanares RS paralelas somente se não tem ponto em comum ou tem todos os seus pontos em comum. Retas paralelas distintas RS coplanares não contido em S igual a vazio, e retas paralelas coincidentes. Duas retas RS paralelas distintas é transversal de T, determinando 8 ângulos geométricos conforme a figura dos qualquer desses ângulos ou não suplementares dos congruentes correspondentes, alternados, colaterais. Nota: se uma reta transversal é determinada com duas retas complementares, o ângulo do termo de congruentes, então, ângulo. Para que te quero? Você já perguntou como os navegantes calculavam a latitude e a medida em graus do norte ao sul, equador, longitude, e medir em graus leste ou a oeste, leste ou a oeste,
Você já se perguntou como os navegadores calculavam a latitude, medidas e graus no norte e ao sul, Equador e a longitude, a medida em graus a leste ou a oeste, o meridiano de Greenwich, norte ou sul de qualquer são tornadas como se referência às estrelas polares, sigmas octagonais, representação. Respectivamente, essas estrelas podem ser consideradas como ponto de eixo de rotação da Terra, e seus raios da luz coincidem sobre a superfície do nosso planeta, que podem ser considerados paralelos. Ao norte do Equador, um navegador, com auxílio de um sextante, mira a estrela polaris e obtém a medida a do ângulo a esse valor visual, que é formado pelo plano do horizonte. Essa medida de latitude do ponto em que se encontra a figura abaixo explica por que estrela, equador, plano do horizonte, estrela polar. A medida do ângulo da central O e B é igual à medida do ângulo determinado pelo observador. A longitude é calculada levando-se em conta que a Terra gira de oeste para leste 360 graus em 24 horas, ou 15 graus por hora. Convencionou-se associar a medida de zero, medindo o que passa pelo observatório de Greenwich, na Inglaterra. Assim, por exemplo, o navegador possui um relógio mecânico de 12 horas, horário de Greenwich, no instante em que observa o Sol, e sobre o meridiano local do meio-dia, conclui-se que a sua longitude é de 90 graus a oeste. Atualmente, os métodos mais modernos para cálculos de latitude e longitude permitem viagens até sobre geladeiras polares sem nenhuma referência visível. Entrada do observatório Greenwich. Mostrada do relógio da foto apresenta 24 divisões em cada hora do dia. Generalidades sobre o polígonos. Nomenclatura do elemento polígono. Polígono é um conjunto de segmentos da reta planares tais que cada extremidade de qualquer lado deles é a extremidade dos lados e apenas dois deles. Dois segmentos consecutivos, quaisquer dentre eles, não são colineares. Lado, vértice, diagonal, ângulo interno, ângulo externo. A tabela a seguir mostra nomes que recebem polígonos conforme o seu número de lado ou de vértice. Número de lados de vértice, número de polígonos. 3 lados, triângulo. Número de lados, 4 quadrilátero. 5 pentágono. 6 hexágono. 7 heptágono. 8 octágono. 9 hexágono. 10 decágono. 11 decágono. 12 dodecágono. 13 tridecágono. 14 tetradecágono. 15 pentadecágono. 16 hexadecágono. 17 heptadecágono. Oitavo octadecágono. Nono eadecágono. 20 icoságono. Aos polígonos com mais de 20 lados não daremos nomes especiais. Nos referimos a eles explicitando seu número de lados. Polígonos convexos. Observe a reta em que contém o lado A e B, pentágono abaixo, e deixa os demais lados contidos em uma mesma semiplano de origem R. O mesmo acontece com a reta que contém qualquer dos outros lados, e por isso dizemos que o pentágono é convexo. O polígono é convexo e somente se a reta contém qualquer dos seus lados e deixa demais lados contidos em um mesmo semiplano.
origem nesta reta. Observe o polígono ABCDFG constante, que não é um convexo, pois a reta que contém o lado A não deixa demais lados contidos no mesmo semiplano de origem R. Polígono angular. Um, um polígono convexo que possui todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si é chamado de polígono singular. Quadrado regular, quadrado, triângulo regular, triângulo equilátero, hexágono regular. Triângulo classificado em quantos ângulos? Hipotenusa, cateto, cateto. Triângulo é um ângulo inteiro reto. Triângulo acutriângulo, os três ângulos internos agudos. Triângulo obtusângulo, um ângulo interno robusto. Quantos lados? Triângulo equilátero, três lados congruentes entre si. Triângulo isósceles, dois lados congruentes entre si. Triângulo escarceno, três lados diferentes entre si. Elementos de triângulo. A altura de um triângulo é um segmento entre a reta liga da vértice de um lado ao oposto, perpendicularmente. A altura relativa B e C de uma vértice A. Bisetriz interna de um triângulo é um segmento contido a bisetriz de um ângulo interno ligado a uma vértice ao lado oposto. Bisetriz interna da vértice A. Meridiano é um triângulo no segmento que a reta liga a vértice oposto médio do outro lado oposto. Mediana relativa ao método A relativa a B e C, ou A ao vértice A. Mediatriz é o ângulo que a reta é perpendicular a dos lados de um ponto médio. Ângulos de um triângulo. A soma dos triângulos internos de um triângulo, considerando os triângulos de qualquer A, B e C, cujos ângulos A, B e C têm medidas de B e 0, respectivamente. Traçando B e a reta DE paralela a BA, determinando os ângulos alternados e congruentes. Com ângulos DBE, o raso, concluímos que A mais B é igual a 180 graus. É a soma de medida dos ângulos internos de um ângulo de qualquer 180. O teorema de um ângulo externo do triângulo. Na figura abaixo, o ângulo BAD adjacente e suplementar de um ângulo interno do triângulo ABC. Isso, ABD, é chamado de ângulo externo do triângulo. Ângulo externo relativo ao vértice do A. Sendo A e B as medidas do ângulo interno B e C, respectivamente, indicamos por a medida de ângulo externo relativo ao vértice A e temos. A medida de um ângulo externo de um ângulo é igual à soma das medidas do ângulo interno, que são adjacentes a eles. Floco de neve, um polígono fractal. O termo fractal foi criado em 1975 por Bietovich Mandelbrot, pesquisador de IBM, autor de trabalhos pioneiros sobre geometria fractal. A característica principal de uma linha de uma figura fractal é a repetição de padrões de desenho visíveis a uma determinada escala, que repete-se sucessivamente em escala cada vez mais menores. Um exemplo interessante do polígono fractal é que representa um floco de neve no plano, e a sua construção é relativamente simples. Parte-se de um triângulo equilátero e divide seus lados em três partes iguais em cada um dos lados. Apaga-se a parte pelo meio e constrói-se uma base de segmento central que foi apagado. Com o novo triângulo equilátero de igual é de 1/5 do primitivo. Então, sobre cada lado do resultante repete-se o processo anterior várias vezes, como mostrado na figura abaixo.
José Domingos Vasconcelos, desenhador da fractal de um plano nestes estados na escola. Exercícios básicos. Porque das tuas mãos foram criados congruência em triângulos.